Mas hoje eu não acredito que eu vá dar o tempo todo de aula que eu gostaria, né? Eu, geralmente, quem me conhece, eu vou até botar o microfone mais perto aqui. Quem me conhece sabe, eu não gosto do microfone muito perto aqui porque eu fico ruim de escrever. Mas quem me conhece sabe que eu vou de 1h30 a 2 horas conversando, explicando do curso. Mas hoje eu vou um pouco mais devagar e menos conteúdo. Pessoal, a ideia desse curso é que vocês pratiquem, tá? Programação não se aprende assistindo aulas, se aprende programando. Principalmente se você não tiver um curso de lógica de programação. E nesse caso aqui a gente não dá o curso de lógica de programação, a gente ensina a programar em Python, ou seja, a entender o código, a escrever código, mas não pratica tanto as lógicas, as estruturas de dados, né? Que aí tem o básico, né, que eu dei em outro curso que talvez alguns tenham feito, e tem também o avançado, que aí avançado em a estrutura de dados meio que não tem limite, né? Você pode fazer doutorado nessa área que sempre vai ter coisa nova para você analisar. Então eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela. Tem um roteirozinho aqui de aula de hoje. E vou para mostrar a vocês aqui as atividades e as aulas. A aula passada a gente falou, né, brincou aqui 1 hora, conversou, falei do curso. Quem tiver dúvidas sobre o curso, assiste essa aula aqui. Não vai ter em canto nenhum do mundo dúvidas que tire sobre esse curso, tá? Só vai ter nesse vídeo aí. 1 hora de vídeo, você pode acelerar, assistir ele em menos tempo. Aqui vocês têm a primeira atividade de vocês. Eu tô vendo que uma pessoa já entregou. Deixa eu dar os parabéns, Rafael Pereira. Parabéns, Rafael, já tá entregue, né? Não deixe acumular isso aqui, galera. Se vocês, depois eu assisto, depois eu faço. Esse depois não funciona, não dá tempo. E eu não vou ter tempo de liberar muito, porque a gente já tá no fim do ano aqui, né? O curso é provavelmente, como eu disse na aula passada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá pro dia 11 de dezembro deve estar acabando. Isso se não tiver feriado, se não tiver intercorrência. Por exemplo, hoje quase que eu não conseguiria dar aula a vocês, mas vou fazer aqui. É muito provável que em alguma dessas semanas, na terça-feira, eu dê alguma aula para complementar, caso aconteça. Por exemplo, dia 20 de novembro é feriado. Eu já falei isso na aula passada, tá? Então, eu não vou ter muito tempo. Se a gente chegar aqui no dia 9 e 11 terminando, eu tenho que concluir tudo até o dia 18. Provavelmente eu entro de férias aqui no dia 22, dia 19, dia 20, por aí. Então eu já tenho que deixar tudo pronto, certificado, fechar tudo. Então não vai ter tempo. Não vai ter tempo de dizer, eu vou... Quem estudou comigo nos outros cursos, no começo do ano, eu ainda consigo, né? Teve um curso de lógica aí que eu adiei 2 meses. Eu ia no sistema, alterava, justificava, não teria problema. Mas virada de ano, por uma questão burocrática, eu não consigo. Então eu estou falando já de agora, porque de fato né? Assim também o de Excel, se alguém estiver aqui fazendo. E outros que eu vou abrir ainda, que talvez eu ainda abra um em novembro, né? Assim que terminar o de Excel. Que vai ser um de inteligência de negócio, fazendo com Excel, planilhas no Excel, ou vai ser um de um módulo 3 daquele de aprendizado de máquina, que se tiver alguém aqui, acho que só Renan, né? Foi daquela turma de aprendizado de máquina. Eu vou jogar lá no grupo de aprendizado de máquina, até para o pessoal decidir até o final do mês. A preferência é do curso deles, né? Que é para concluir os 3 módulos. Então teve 5 ou 6 pessoas que concluíram. Então, se eles tiverem interesse, seria interessante para eles até reforçarem o conteúdo. Que mais? Então aqui é a semana 1. Eu vou até já colocar aqui a semana 2.
essa aula de hoje vai vir para cá. Vai vir para cá e vai ver uma segunda atividade. As atividades nada são mais do que vocês virem aqui nessa playlist, ó, aulas gravadas. E vocês vão fazer o que eu estou fazendo aqui. E nada mais é do que uma explicação parecida com o que eu dou aqui. Só que esses 56 minutos aqui é mais ou, se eu fosse dar aqui do jeito que eu falo para vocês, é mais ou menos quase 2 horas, é 1h30 mesmo, ou até mais. Por quê? Porque aqui eu não converso, eu não mostro o curso, eu não paro para tossir, entendeu? Eu não vou beber água, não tem nada disso. Então, preparo, apesar de eu demorar a falar até mais devagar aqui, são 56 minutos. Ó. Isso aqui gasta um tempinho. Você vai precisar abrir isso aqui, assistir, não tá no começo, né? Você vai abrir o Google Colabore e você vai seguir o passo a passo que eu estou fazendo, parecido com essa aula. Então, aqui às vezes eu sou até mais detalhista, né? Então eu falei muito aqui, ó, do print, eu entro em mais detalhes da função print, do básico mesmo do Python, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu sempre vou estar usando para esse curso o Google Colab, porque não precisa ser o Colab. Aqui vai ser a aula do dia no bloco de notas, né? Então, o Google Colab ele tem um notebook aqui, né, que a gente chama cada célula dessa que a gente executa. Se eu executar aqui essa célula sem nada, né, para ele próximas células ele já executa. Eu posso criar um nome aqui em cima, eu vou colocar aula 16/10/2025, né? Então você aqui vai poder guardar no seu drive, mandar para o Git. Eu não vou falar disso aqui porque não faz parte do curso, não é GitHub não é parte desse curso, mas se alguém já souber o que é, vocês podem utilizar. Você pode aqui também, bem, uma vez que você guarda esse arquivo aqui no seu drive, você já envia para mim, né? Você pode também compartilhar o arquivo. Esse arquivo que vocês vão fazer aqui, né? Esse aqui é uma célula do notebook. Esse próprio arquivo aqui você pode partilhar comigo. Você clica aqui em partilhar, tira o restrito, bota qualquer pessoa com link, deixa como comentador ou leitor mesmo. Editor eu vou poder alterar, né? Copia esse link e veja que se eu copiei, ó, eu vou até abrir aqui com outro. Eu estou compartilhando com vocês qual é a tela. Eu estou mostrando essa daqui. Ó, eu estou trazendo uma outra aqui, ó. Eu estou acessando com outra conta Google minha, pode ver, ó. Essa é uma fotozinha, essa aqui é outra, tá vendo? Então, tudo que eu olho aqui, eu estou como se fosse outra pessoa acessando. Então, vocês vão compartilhar esse link lá no material, para não precisar salvar o arquivo, enviar o arquivo todo, também pode, beleza? Então, eu estava dizendo a vocês, a garganta tá um pouco essa semana, e ela sempre piora à noite, aí quase que eu não vinha para essa aula de vocês, mas para não atrasar, devagarzinho a gente vai tentar, né? Não falar tanto. Então a gente vai hoje compreender os conceitos de básico de Python, tá? Para quem não sabe o que é Python aí, tem uma noção, né? A gente vai utilizar alguns conceitos como
comentários em Python. A gente vai falar de indentação em Python, que é muito importante, variáveis, tipos de dados. Para quem já sabe o que é programação, é disso que a gente vai falar. Vamos falar também de entrada de dados e saída de dados com as funções input e as funções e a função print, as funções input e print. Conversões, né, um valor que é de um tipo inteiro, um valor que é do tipo string, ponto flutuante e assim por diante. Operadores e as precedências desses operadores. Aos poucos vocês vão se acostumar. Então veja só, uma vez que você entra aqui no Google Colab, vocês devem estar me perguntando, Thiago, e como é que eu instalo o Python? Eu não preciso. Veja, eu estou usando aqui uma ferramenta da nuvem, né? Eu estou usando uma ferramenta do Google na nuvem. Por quê? Porque esse é um curso básico. Um curso que você está preocupado em aprender a linguagem, aprender como é que funciona, utilizar os recursos da linguagem e tudo mais. Uma vez que você já aprendeu isso aqui, eu assim penso, né? Vou aprender como é que eu instalo o Python mesmo. E eu gostei, vou instalar no meu computador. Eu vou baixar o VS Code, uma ferramenta de desenvolvimento de software. Fazer uma coisa mais profissional. Não que isso aqui não seja. É também profissional, dá para você trabalhar e fazer muita coisa usando o Google Colab. Mas é mais ou menos como para vocês entenderem. É como se eu fosse dar um curso de Excel. Em vez de pedir para vocês instalarem o Excel no computador de vocês, pedir para vocês usarem o Google Sheet, usarem o Excel online, que tem menos recursos, talvez. Entendeu? Mas até o final do curso, eu posso mostrar sim uma instalação, mostrar usando o VS Code da vida. E essa é a ideia mesmo. Mas por enquanto, para não perder tanto tempo, vamos trabalhar aqui. Beleza? A gente já conversou um pouco sobre Python. E o que é que eu quero mostrar aqui a vocês? O que a gente tá aqui na frente é um carinha que a gente chama de notebook, tá? Como fosse anotações. E onde tá esse cursor piscando, é uma célula. Eu posso criar códigos, ó, nesse bloco aqui, ou texto. Tá vendo? Posso mover esse texto para cima, né? Então eu posso dizer aqui, por exemplo, escrever aqui. Opa. Exemplos práticos. Isso aqui só para organizar o meu notebook, meu caderno de anotações, tá? Notebook não é um computador não, tá, gente? Ali é um laptop. Então, se vocês não estiverem ouvindo muito bem, vocês me avisam, mas aqui eu vou precisar botar o microfone um pouco mais longe. E vamos lá. Tiago, como é que o primeiro código que eu faço em Python? Que é um print. Eu vou pedir para imprimir na tela alguma coisa. Eu posso pedir para imprimir na tela. Olá. Esse é o clássico, né? Olá, mundo. Quando eu rodo, aparece aqui uma mensagem. Olá, mundo. Então, o print vamos entender a princípio como um comando que eu dou para o Python, que eu estou pedindo para ele imprimir na tela. Somente. Certo? O Python, eu vou até botar aqui algumas informações. O Python ela é uma linguagem interpretada, certo? Ou seja, o feedback é imediato. Tem um feedback imediato, ou seja, ele interpretou esse código aqui que eu dei. Isso aqui não é código, tá, gente? Código é aqui. Interpretou esse código e já executou. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas linguagens, talvez alguém aqui já programou em outra linguagem, como Java, é uma linguagem em que primeiro ele traduz esse código aqui, ó, que eu dei, compila e executa o arquivo compilado. Em Java é o .class. Né? Outra característica importante do Python é que ela é
multiplataforma. Deixa eu ver como é que fica assim. Quem sabe o que significa multiplataforma? Se alguém souber, pode escrever aí, tá, gente? Compartilhar escrevendo ou falando. Mas multiplataforma quer dizer o quê? O mesmo código que você... Eu vou escrever de forma bem informal, inclusive posso até escrever errar sem querer aqui. O mesmo código que você faz vai funcionar em qualquer SO, sistema operacional. Basicamente é isso aí, tá? Então é várias plataformas e é uma linguagem orientada a objetos. Esse é um assunto que a gente vai comentar lá na frente, nas últimas aulas do curso. Vou dar as noções de orientação a objeto. Porque quando você vai programar, eu comentei isso acho que na aula passada. Quando você vai programar, gente, existem estruturas, estilos de programação. Né? Antigamente era muito programação estruturada, né? Onde você estruturava o código e tal. A orientada a objetos é porque tudo no Python, no fundo, basicamente tudo é um objeto. Não dá para eu chegar agora já para vocês falando o que é um objeto, não faz muito sentido. Pode confundir a cabeça de vocês. Mas no fundo, durante o curso, é provável que vocês estejam usando alguns objetos e não vai saber que vai estar usando. Lá na frente você vai entender o que é orientação a objeto e vai entender por que eu usava aquilo daquele jeito. Muitas vezes na programação a gente faz coisas e não entende direito, mas faz e funciona. Depois a gente entende porque funcionou. Tá? Então, basicamente, imagine que tu quer mapear coisas do mundo real para a programação. Por exemplo, eu estava aqui, eu não estou com ele aqui, mas imagine um controle de TV ou um celular. Né? Então, isso é um celular, tá? Isso aqui é um celular na minha mão. Objetos são criados e manipulados. Isso aqui é um celular. Você vai entender agora o que é a orientação a objeto. O que é um objeto, pelo menos. Como é que eu representaria esse celular? Deixa eu mostrar aqui. Como é que eu representaria esse celular num sistema de programação? Você deve estar pensando, como assim, Tiago? Representar um celular? Vamos para a prática, bora. Tu está fazendo um sistema para uma empresa que vende celular, certo? Então, essa empresa vai cadastrar no sistema dela vários aparelhos celulares, certo? iPhone 15, lá vai, não sei das quantas, tal. Samsung e assim vai. Mas como é que eu represento um celular desse no sistema? No fundo, imagine que esse aparelho está para venda, lá até no de venda de usados. No fundo, esse aparelho, esse meu aparelho aqui, exatamente esse, ele vai ser cadastrado lá no sistema. No fundo, ele vai ser um objeto lá no sistema. O objeto ele vai ter características, como por exemplo, modelo, tamanho, memória, processador, ano, tipo. Você vai se embora aí dizendo as características que tem, as propriedades que tem qualquer objeto. E vai ter funcionalidades, por exemplo, o que é que ele faz? Ele liga, ele conecta a internet, ele acessa GPS, ele faz isso, enfim. Então, um objeto é isso. Aí como é que eu represento esse meu celular num sistema? Usando objetos. Usando uma programação orientada a objetos. Eu não vou falar mais porque pode confundir vocês e isso não faz parte do assunto. Beleza? Mas só para dizer a vocês que Python é orientado a objeto. Então, perceba. Um outro conceito importante que a gente tem que dar aqui é o conceito de comentários e de indentação. Por exemplo, eu tenho uma coisinha aqui, tudo em programação você vai começar a aprender.
dado com uma sintaxe, né? Eu tenho uma forma de escrever. Então perceba que eu escrevi um hashtag desse e esse tem um significado. Esse é um comentário de uma linha. Tá bom? Esse é um comentário de uma linha. Mas tem algo que é um comentário. Isso aqui não é um código. Não faz nada se eu executar. Não faz nada. Não fez nada. Aqui apareceu. Olha lá, bom. Isso aqui é um comentário de várias linhas. Ó. Você pode usar, por exemplo, para explicar blocos complexos de código. Para que servem esses comentários? É para você explicar o seu código. Porque, gente, é muito comum você que programa, se alguém tem aqui interesse de fato de programar para a vida real, para trabalhar para empresa de TI, não vai poder ficar nesse curso, tá? Tem que... Isso aqui é o feto. Terminar esse curso, você vai ser um feto. Certo? Aí depois você tem que se tornar um bebê, um pirraio, uma criança, um adolescente, até você se tornar adulto e maduro, não é isso? Você vai ter que crescer muita água para rolar. Se você quer aprender programação só para resolver uns problemas básicos seus, aí eu diria que você vai aqui com esse curso, você com mais 2 ou 3 cursos, você já está mais suficiente. Mais um curso de, por exemplo, desenvolvimento de interface gráfica, que a gente pode até dar tempo de fazer alguma coisa aqui, alguma biblioteca de automação, você já consiga resolver muito problema seu do dia a dia. Não necessariamente para você fazer para os outros. Pode também fazer para os outros e até ganhar dinheiro com isso. Então isso é um comentário. Isso aqui não roda, não funciona. Beleza. Tiago, e o que é isso aqui? X igual a 10. Eu gosto de ensinar de forma ativa, né? Eu nem disse o que é uma variável ainda, mas o que é isso? Eu estou dizendo que o valor 10 está indo para X. Eu acho que qualquer um aqui, de forma intuitiva, entendeu o que eu fiz aí, né? Mas e aí? Beleza. E o que é que eu posso fazer com esse número? Eu posso perguntar, então, como é que eu faço para saber o valor de X? Se eu fizer isso aqui agora, outro comando, if. O que é if em inglês? Programação não é tradução de inglês para português não, tá? Mas são comandos. Perceba que os valores, as coisas, tem cores para ajudar a gente. Ó. Muito bem ali. Então, eu estou sendo bem básico aqui, porque talvez tenha pessoas bem básicas mesmo, tá? Então, ó, o comentário de uma linha ficou verdinho, esse aqui ficou vermelho, esse ficou um verde mais escuro. Aqui a variável está preta. Isso aqui é uma palavra reservada, if. Se eu disser if x, que é o que está ali em cima, ele é maior do que 5. Verdadeiro ou falso isso? Verdadeiro. 10 é maior do que 5. Então eu quero dizer o seguinte, se esse valor for maior do que 5, eu quero que você imprima na tela, olha, já estou usando de novo essa função, e eu quero que você imprima assim, maior que 5. Se não for, eu já quero que você imprima na tela menor que 5. Só isso. Se eu rodar esse aqui agora, ó, veja que aqui apareceu o quê? Maior que 5. Se eu botar aqui 0, ele vai rodar o de baixo, ó, menor que 5. Então, eu já estou mostrando aqui, claro que a gente vai ter uma aula sobre isso, mas já estou mostrando a vocês aqui um tipo de código, né? Que é um código que tem um caminho condicional. A partir do valor de x, eu vou imprimir uma mensagem, eu vou imprimir outra. Veja, eu escrevi um bocado de coisa aqui, mas não expliquei, né? Eu botei 2 pontos aqui.
eu tenho um espaço aqui, eu tenho um espaço aqui, eu tenho 2 pontos aqui. Tudo bem. Você poderia dizer, tá, porque isso não é assim, ó. Sem os 2 pontos e sem esse espaço. Por que primeiro? Isso faz parte da sintaxe da linguagem. Por que você escreve no português? Quando você termina uma frase, você vai fazer uma pergunta, você escreve uma interrogação. No geral, né? Qualquer língua. Porque você não é uma exclamação. Porque alguém definiu aquilo ali como... Né? E se você for para a língua portuguesa, por que você tem que escrever o menino e não a menina? Tá errado. Porque existem regras ali para ser observadas, não é isso? Então na linguagem de programação também. No Python é assim. Então, por exemplo, se você fizer isso, ó, deixar só assim, ó, vai dar um erro. Por quê? Porque quando eu dou um if desse, se eu rodar aqui, vai dar um erro. Quando eu dou um if desse, boto 2 pontos e dou um enter, ele dá um espaço aqui. E ele está querendo dizer o quê? Ó? Tudo que tiver dentro desse espaço, aí, ó, não vai funcionar que está aqui, né? Tudo que tiver dentro desse espaço vai dar... Desculpa, não vai funcionar porque tá aqui não, porque o valor tá menor, né? Aqui já tá vedentado. Tudo que tiver dentro desse espaço, ó, tá dentro do bloco do if, certo? Faz parte do conjunto de instruções que vai ser executada por esse if. Óbvio que assim não ia estar legível, né? Eu vou dar Ctrl Z para deixar como estava. O que é que eu estou querendo dizer? Se o valor aqui, ó, se essa condição for verdadeira, ele vai executar isso aqui. Se ela for falsa, ele vai executar isso aqui. Então o que ele está dizendo é o seguinte: se x for maior do que 5, imprima maior do que 5. Se não, imprima menor do que 5. É só isso. Tá? Então, o que são essas carinhas aqui? Vamos lá explicar. X é uma variável. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que na memória do computador, na memória RAM do computador, eu estou guardando o valor 10 lá e consigo chegar nesse valor 10 usando essa referência X. Se eu perguntar a vocês, qual é o tipo de X? Python é uma linguagem, muita gente deve ter programado, e quando programava fazia coisa desse tipo, int x igual a 10. Em Python você não precisa disso, porque é uma linguagem dinâmica, de tipagem dinâmica. Então o tipo ele é inferido de acordo com o valor atribuído. Como o 10 é um valor inteiro, se eu perguntar o tipo de x, vai ser o 10, vai ser inteiro. Certo? Aqui eu já expliquei, ó, é a sintaxe. Sempre que eu quiser comparar, para tomar uma decisão, se eu faço uma coisa e se eu faço outra, a sintaxe é essa. Lembrando sempre dessa indentação aqui. Tá? Então vamos lá para os tipos básicos. Vou abrir uma nova célula aqui, né, de código. E aí eu vou dizer, por exemplo, nome recebe João. Olha como eu fiz agora. Eu coloquei João, né? Coloquei nome, recebe esse texto. Então veja que João não é assim. O Python não entende isso. Muito menos com esse... Ele não entende isso. Ele não sabe que isso é João. Agora, isso aqui é uma sequência de caracteres, né? Idade de João é igual a 20. A altura de João é igual a 1,75. Vamos dizer, João está ativo. Beleza? Então, eu tenho 4 variáveis aqui. Qual é o tipo de cada uma? Né? Um string, aqui é um inteiro, aqui é um ponto flutuante, pode ver que é decimal,
E aqui é um tipo que a gente chama de booleano. Aos poucos vocês vão se acostumando, né? Eu posso comentar aqui, né? Ó. Fazer isso aqui, ó. str. O que é isso? É um comentário. Só para eu saber o que é isso, ó. Inteiro. Eu posso comentar isso aqui com float, que é o de ponto flutuante. Isso aqui com bool, de booleano. Vou deixar até assim, só para as três. Float, int, string e booleano. Se eu rodar isso aqui, não vai acontecer nada, né? Eu apenas botei na memória esses valores para essas variáveis. Só isso. Se eu quiser acessar essas variáveis, eu posso voltar para a minha conhecida função print e dizer assim, por exemplo, nome. Olha aqui isso aqui agora. Se eu imprimir print nome, o que é que vai acontecer? Nome. Mas se eu quero que apareça aqui o valor que está dentro da variável nome, eu tenho várias formas de fazer isso. Uma delas seria essa. Qual é a diferença disso para isso? Não é que aqui está com letra maiúscula. Não. Isso aqui é um texto fixo. Nome. Isso aqui é uma variável. E dentro dessa variável tem o valor João. Então, ó, nome João. Certo? Ó, nome João. Se eu quiser dar outro print aqui embaixo, ele está falando essa mensagem porque eu compartilhei. Se eu quiser dar outro print aqui como idade, repare que eu estou botando uma vírgula para separar o texto da variável. Essa é uma das formas que eu posso imprimir no print. Idade é 20. Oh, desculpa, idade é idade, né? É tanto que quando você dá Ctrl espaço aqui, ele já me sugere. Ó. Idade, que é do tipo inteiro. Nome é do tipo str, ó, string. Tá? É do tipo string. Idade do tipo inteiro. Ó. Int. Né? Eu posso vir aqui e dizer que a altura de João é a altura que é do tipo float. E posso também perguntar print. João é ativo? E aqui eu mandar a variável ativo, que é do tipo bool. Até escrevi errado aqui, faltou um O. Booleano, tá? Vou escrever float aqui sem problema. Então, se eu rodar aqui, ó, qual é a resposta? João 20, 1.75 e true. Esse booleano, ele é true ou ele é false. Beleza? O uso desse print, a gente vai estar sempre utilizando, então eu vou estar sempre trazendo diferentes maneiras de você utilizar ele, tá? Não vou entrar em detalhes agora. Lembrando que vocês têm acesso aqui à apostila didática, na qual vocês precisam estar sempre lendo e estudando. Esse conceito, isso tudo que eu estou falando aqui, ó, é nessa primeira parte. Não sei se eu vou conseguir falar o da segunda hoje. Mas você já tem que estudar o capítulo 2 e 3. Testar, fazer isso que eu estou fazendo aqui, tá? É assim que você vai se acostumando e aprendendo. Não só fica assistindo aula minha, nem muito menos aula só no YouTube. Depois no YouTube você pode se aprofundar. Tem muita coisa lá. Então, a gente falou bastante do print, mas o print eu estou enviando informações. E se eu quiser captar uma informação, né? Se eu disse que João era, eu disse que nome era João, mas se eu quiser pedir, olha, pedir ao usuário um nome. Agora eu já vou me comunicar com o usuário. Eu vou dizer, digite o seu nome. Certo? Olha isso. Se eu rodar, vai abrir uma caixinha, ó, tá vendo? Com o texto digite o seu nome, que é o que eu botei aqui dentro, e uma caixinha para digitar. Eu vou botar Thiago e dar Enter. Acabou o programa. Acabou o trecho de código, né? Chamaria nem de programa. Mas
Idade. Eu posso também perguntar a idade de Tiago e tipo dizer, digite a sua idade. Certo? Ctrl Enter também roda, tá? Então eu digitei Tiago e veja que agora ele vai me perguntar a idade. Eu vou mentir para vocês aqui, tá? Eu vou mentir, então menti. 32. Então, mas eu peguei esses dois valores. Agora perceba, aonde estão esses valores? Tiago está dentro de nome. Nome não é mais João. Idade também. É tanto que se eu só pedir aqui para criar um novo código aqui, pedir para botar nome, é Tiago. Tá vendo? João perdeu-se. É como se eu tivesse um espaço de memória. Como não? É um espaço de memória que tem lá referenciado por nome, que é o nome da variável, e eu mudei, tirei o que tinha lá para ter Tiago. Se eu botar a idade aqui, ó, beleza? Então, eu poderia imprimir na tela, olha, um print, olha lá. Aí eu quero olha lá quem? Olha lá nome. Olha, Tiago 32. Olha lá nome, aí ó, olha lá Tiago. Então aqui vai ser o que eu escrever. Veja que eu tô texto, variável, separando por vírgulas. Tem outras formas mais elegantes de fazer isso, tá? Aí tem um texto aqui, ó. Você tem, aí eu vou fazer idade 32 anos. Então vejam, Tiago, ele tá me pedindo. Veja que ele fica rodando aqui, né? 32. Olá, Tiago, você tem 32 anos. Veja que esses valores podem alterar, né? Vou fazer Tiago 33. Tá? Então, eu estou juntando informações aqui. Perceba só mais uma observação. Se eu perguntar a você qual é o tipo de nome, todo mundo vai dizer que nome é de que tipo. Até olhando aqui, não vou nem dizer como eu olho. String, ó. E o tipo de idade? String. Mas, Tiago, mas idade não era dia inteiro? Era. Idade não é mais 20. Idade agora é 33. Se eu botar aqui idade, ó. Só que idade é 33. Não é 33 anos. Não é 33 o número. É um 33. É um texto. É um texto com 33. Compreende a diferença? O que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu disser assim, idade mais 2, vai dar um erro. Ele está dizendo aqui, ó. Não posso concatenar string com inteiro, not int, para string. Aqui não dá para eu fazer essa operação. Se eu dissesse assim aqui, idade igual a 33 agora. Idade é 33. Se eu rodar a idade aqui, ó, é diferente. Observa até que não apareceu com as aspasinhas aqui, tá? Agora, se eu fizer isso aqui, aí ele dá 35. Você entende? Ele já perdeu o 33 de Tiago aqui, porque isso era um texto. Mas por que ficou texto? Não, número. Não é número. Não é isso que eu tenho que me preocupar. O que é que eu tenho que me preocupar? Eu estou usando, a princípio aqui, duas funções de entrada de dados básicas do Python, que é duas de entrada de dados, duas funções básicas, que é uma de entrada e outra de saída. Mas eu tenho que entender o quê? O que é que esse cara aqui, o que é que essa linha aqui retorna para mim? Quando eu vou estudar tudo, você tem que estudar. Quando eu vou estudar o básico desse input, só em olhando aqui, ó, dando Ctrl espaço, ele me diz algumas coisas aqui, mas só em olhando aqui, o que é que ele está me dizendo? Ó, você já vai estar entendendo. Ele tem um retorno str. O que é que ele está querendo dizer com isso? Essa função,
que a gente ainda vai aprender o que é função, mas é como eu disse a vocês, algumas coisas vocês vão estar fazendo aqui, vai entender porque o que está acontecendo, como você está entendendo agora o que está acontecendo, está pegando dados do usuário, ou está enviando dados para a tela, são entrada e de saída de dados básicas, né? Mas você já tem que entender que esse input ele retorna um valor de string. O valor que eu escrevo aqui, ó, Tiago, é um string. O valor que eu escrevo aqui, 33, é um string. Tudo isso é um string. Se eu rodar de novo, eu posso rodar 10 vezes. Tiago, 32, tudo isso vai ser string. Então, idade ainda é um texto. Nome é um texto. Como é que eu faço para converter isso? Veja. Eu posso dizer o quê? Idade vai ser input, né? Como eu disse a você. Você pode, na hora de você usar o input aqui, dizer digite sua idade. É a mesma coisa que você fez aqui. Certo? Só que o que é que eu vou fazer para que essa idade seja um inteiro? Eu vou usar um outro camaradinho aqui chamado int, que vai converter o que está aqui dentro, o resultado que vai ficar aqui dentro, em inteiro. E qual é o resultado que vai ficar aqui dentro? Esse resultado aqui. Ó. Dá um Ctrl C, Ctrl V. Então, ele executa de dentro para fora. Ele vai pegar o input, vai rodar o input. O nome não precisa, né? Porque nome é string mesmo. Certo? Nome é string mesmo. Mas isso aqui eu vou mudar para inteiro. Então, quando eu rodo, ó, Tiago, e a idade, eu vou botar 32, e ele rodou. Você tem 32 anos. Só que se eu mandar ele, se eu perguntar ele agora quem é a idade aqui, ó, é 32 e não é string, não é texto, é inteiro. Porque esse resultado aqui, ó, foi um texto. 32 em texto. Foi um 3 e um 2. Mas ele é colocado dentro dessa função inteiro, int, que vai converter isso para inteiro. Né? Do mesmo jeito, o float. Né? Imagina que eu quero também pegar aqui, ó, input, digite a sua altura. Do jeito que está aqui, não, eu tenho que atribuir isso a alguma variável, né? Altura. Opa. Quando eu quiser apagar aqui, galera, eu posso vir aqui e apagar essa célula. A altura. Beleza? Então, esse aqui vai ser a altura. Então, a altura eu vou converter para float. Eu vou rodar esse, ó, Tiago. Aí eu vou dizer que idade é 32. E a altura é 1. Vou mentir também, tá? 1.73. Eu não usei a altura, mas eu poderia ter usado. Tem peso também, não, né? E a altura então, ó, Tiago 32, 1 ponto e 1.73 metros, tá? Então, se você não entendeu alguma coisa dessa concatenação aqui, pode perguntar. Eu vou concatenar de outras formas agora. Eu vou apagar. Inclusive, se você botar aqui a altura, ó, ele bota com um ponto. Então, tipo,
ponto flutuante. Beleza? Tem umas formas de concatenar prints diferentes, tá? Uma delas é a seguinte. Eu posso ter um print que tem isso aqui, ó. Olá. Aí eu posso dar isso aqui, ó. Nome. Isso aqui funciona. Olá, Thiago. Mas se eu botar aqui, ó, olá, idade, vai dar um erro. Porque desse jeito aqui, concatenando desse jeito, só funciona se for string, tá? Não pode concatenar, pode apenas concatenar string. Not int para string. Né? Para eu fazer isso, eu teria que converter isso aqui para uma string. Certo? Do mesmo jeito que eu converti aqui para inteiro, para float, eu converti essa idade de volta para string. Então, isso aqui não é muito comum. Aqui tudo bem, porque é tudo string. Outra forma de imprimir, que eu gosto bastante, é com o tal do print f-string, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar um fzinho aqui. Essa versão do Python acima do 3.6, mas o Python já está no 3.13, 14, sei lá. Já está bem mais acima disso. E olha como é legal, você pode dizer assim, ó, olá, em vez de você concatenar ou fazer qualquer coisa, tudo vai ficar aqui dentro dessas aspas. Só que aqui você quer usar uma variável, você vai dizer, ó, olá fulano, olá nome. Então tudo que está aqui dentro dessa chave são as variáveis. Aí você continua, você tem idade, que é a variável, né? Anos e metros. E média, né? Então, ó, como idade foi atribuído aqui, né? Lembrando, como eu estou programando aqui, eu já rodei esse código. O nome, ele guarda os valores, tá? Ele guarda os valores. A não ser que eu reinicie a sessão. Se eu reiniciar isso aqui, aí ele zera todas essas variáveis. Ou limpar a saída não, reiniciar a sessão. Como eu não reiniciei, ele guarda, tá? Desculpa, pessoal, na hora eu esqueci de pedir licença a vocês. Não sei se vocês conhecem aí, né? Isso aqui é uma... Não é remédio, né? Como é que a gente diz isso? Quem é daqui da região conhece água rabelo. Rapaz, serve pra tudo. É o negócio do tipo de negócio desde 1889, só aumenta. Água rabelo. Então isso aqui, quem conhece que é da região da Paraíba, quem daqui conhece... Isso é bom demais, né? Pois é. Garganta aqui. Pra segurar essa aula, eu tive que comprar uma pra ficar gargarejando. Porque senão não teria condições, não. Já tá querendo doer de novo. Então, pessoal, essa é uma outra forma de você imprimir, a que eu mais gosto, né? Você também pode formatar esses números aqui, esses valores. Talvez esse começo aqui você fique pensando, meu Deus, e que negócio assim, programação, essa chatice, né? Eu pensava que eu ia chegar aqui já botar uma interface gráfica, eu clicar no botão, acontecer. Calma, galera, calma. Você tem que aprender primeiro o tipo de panela que deve fritar a carne, né? É mais ou menos isso aí, né? Você tem que aprender o beabá mesmo, tem que sofrer um pouquinho, depois você aprende isso aqui. Aí hoje em dia tá bem mais fácil, porque hoje em dia tem as IAs. E a IA programa bem pra caramba. Se você souber usar ela bem, ela não é que ela programa, é que ela resolve teus problemas de programação muito rápido. Então assim, coisas que talvez tu fosse fazer antigamente
2 semanas, tu resolve hoje em 3 horas, entendeu? É basicamente isso. Principalmente se for código repetitivo. Então, uma outra forma é essa daqui, ó. Imagina aí que tu tem, deixa eu ver a altura, né? Eu botei a altura aqui com dois, eu vou botar aqui uma outra mensagem. Eu vou chamar assim, uma variável preço, e vou dizer que preço é 123.45678, por exemplo. Isso aí é um valor de preço, certo? Preço é um float. Então, se eu mandar imprimir, por exemplo, aqui, só para teste, print, usando fstring, tá? Preço formatado. Lembrando, quando eu estou usando esse fstring, tudo vai estar entre as aspas duplas. Tá? Então, aqui dentro eu coloco o quê? Eu posso colocar o valor do preço. Vou até botar aqui um R cifrão. O R cifrão faz parte do texto, né? Agora o nome da variável é preço. Essa variável aqui, ó, que eu acabei de criar. Certo? Se eu rodar isso aqui, ó, preço formatado, mas não está formatado, está exatamente desse jeito. Mas se eu disser aqui, não, eu quero formatar preço com 2 casas, né? Aí ele formatou. É tanto que ele arredondou aqui, né? Ó. O 45 virou 46. Beleza? Mais alguns exemplos de print input eu vou dar aqui para ir ficando mais claro para vocês. Imagina o seguinte. Eu vou fazer algumas somas aqui. Eu tenho uma variável agora x, que eu vou dizer, x é um número, eu vou já botando aqui, né? Input, já vou dizendo, digite um número. Aí y. Então, eu vou falar aqui vou te explicar isso melhor. Digite, vamos mostrar lá. Antes disso, vamos fazer assim. Funciona? Funciona. É indicado? Não. Tá? Para ser mais ainda cri-cri, price. Programa com o nome de tuas variáveis em inglês. Ainda é mais correto, price. Name. Agora aqui vai dar zebra, né? Age. Como é a altura? A altura é range, né? Assim. Por quê? Porque esses caras aqui não existem. Se tu quer programar com o nome das tuas variáveis em português, não tem problema. Mas não é recomendado que você utilize. Algumas linguagens pode até chiar, mas no Python aqui não recomenda. Se é uma questão de... Gente, na programação, a turma, a comunidade, ela é muito unida, né? Assim, não vou dizer que é unida, não, mas assim, tem padrões que quando você não segue, exatamente, tem padrões, que é o que ele falou, que quando você não segue, meio que o teu código é rejeitado, né? Então, assim, eu recomendo que você se acostume a botar, eu não estou botando aqui para facilitar, mas até mesmo no material, vocês vão ver que eu uso lá, a maioria das vezes, inglês. Até porque eu uso inglês não é por nada, é porque a ferramenta que eu uso para criar aqueles códigos, ela meio que chia quando eu boto em português, é uma questão de formatação. Algumas vezes o código ele dá um erro lá, então para evitar eu boto tudo em inglês. Certo? Então, por exemplo, se eu quiser aqui, ó, interagir com essas duas variáveis, eu posso dizer assim, fstring, né? Aí eu posso dizer a soma de quem? De x e mais y. Aí eu lhe pergunto, é igual, é o quê? Eu lhe pergunto,
Ele está somando aqui embaixo? Não. A soma de x, isso aqui é o valor da variável x. Isso aqui é o valor da variável y. E isso aqui é a soma, ele está somando aqui. Esse mais aqui é só um texto, não soma nada. Então, qual digita o número? Eu boto 50, digita o número, eu boto 70. Aí ele diz, ó, a soma de 50, que é x, mais 70, que é igual a isso aqui. Inclusive, eu posso escrever aqui assim, mais, né? Ó, ele vai somar, mais tá? Então, espero que vocês tenham compreendido essa interação aqui de int, conversão de valores, print, input, tá? Então, só para ficar mais claro. Criar um código aqui. Eu vou até criar um texto aqui. E vou dizer o que? Int faz o que, galera? Int converte para inteiro. Float vai converter, ó, converte para número decimal, ponto flutuante. str vai converte para string. E bool, a gente não usou nenhum exemplo, mas ele converte para ficar mais claro, verdadeiro ou falso. Beleza? Ficou aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Beleza? Só para lembrar vocês. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, A recebe 10. Isso é o quê? Podem falar aí, viu? Tá? No chat. Qual é o tipo de A? Qual é o tipo de B? Podem falar no chat aí. Qual é o tipo de A? Qual é o tipo de B? Se eu mandar imprimir, print, int A mais float. Qual é o tipo de A e qual é o tipo de B? Alguém falou aí? E isso é string. Isso aqui é string. Né? Vai dar 13.5. Por que deu 13.5? Ele converteu A para 10. Eu consigo fazer essa soma dentro do print assim, porque eu não tenho nenhum texto aqui. Né? Não tenho nenhum texto. Se tivesse algo assim do tipo resultado, se eu fosse querer fazer isso, ia dar zebra, né? Ia dar zebra. Agora isso aqui não. Resultado 13.5, certo? Lembrando que aquele mais para concatenar os resultados só se for strings. Aqui, separando por vírgulas, eu estou separando um texto, o resultado igual desse resultado aqui, que é um cálculo. Mas é como eu disse a vocês, pode usar essa formatação aqui de fstring, que eu acho mais interessante. Beleza. Então ele converteu. A continua sendo string, tá, gente? Se eu mandar rodar aqui, ó. A é um string. B é um string, ó. Tá bom? Porém, durante a execução aqui, da interpretação desse código, ele interpretou para inteiro e depois somou o inteiro com o float. Quando ele soma o inteiro com o float, não tem problema. Mas o float permanece nesse caso aqui, né? O float permanece. Outros exemplos, só para vocês fixarem mais ainda.
print, se eu disser assim, string, ou seja, eu estou convertendo o valor 10 para string. E aí, se eu fizer isso aqui, ó, unidades. Funciona porque esse 10 aqui, o resultado disso aqui é um string. O 10 é um inteiro. Mas depois que ele é passado para essa str, essa função str, ele vira um 10 string. E aí eu posso somar, né, dentro do meu print com outra string e ele funciona. Eu poderia também fazer isso aqui. Não tem problema. Tá? Mas aqui eu não dou o espaço, né? Tá? Outra forma, olha isso aqui. Print. Vamos trabalhar com booleano agora. Bool. Se eu botar 0, o que é que vocês acham aqui? Alguém já programou em C? Bool 0. Se eu converter 0 para booleano, ele converte para false. Se eu converter 1, ele converte para true. Ó. Certo? Aqui para false. Se eu botar aqui menos 1, é true. Então, o 0 é convertido a 1, que é convertido para false. Operadores aritméticos. Eu vou trazer uma colinha minha aqui, para não ficar repetitivo o código, beleza? É porque não está aparecendo para vocês na tela. Mas eu vou pegar aqui de um que eu já tinha. E aqui o que é que eu estou fazendo? Eu estou pedindo, né? E aqui eu estou fazendo o que? Ó? Soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira, só os operadores. Ó. Resto de divisão e potenciação. Então, ó, exponenciação. Se eu botar aqui 20 e 30. Quanto é 20 mais de 30? Ele vai dar 20 menos 30, 20 vezes 30, 20 dividido por 30. 20 dividido por 30 inteiro é 0, que é o valor inteiro. O resto da divisão de 20 por 30, vamos melhorar esse resultado aqui. Vou botar 23 por 2. 25, 21, 46. Nenhuma dúvida aqui, né? Aqui, ó, deu 11, que é a divisão inteira. Aqui o resto da divisão de 23 por 2 é 1. 23 ao quadrado. Beleza? E aí eu continuo. Se eu fizer essa aqui, 20 e 15. Né? E assim por diante. Então, esses operadores aritméticos. Daqui a pouco a gente vai falar de precedência desses operadores, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Já tá 1 hora já. Eu não vou entrar na aula de strings. Eu gostaria, tá, gente? Mas vai ser muito. Então, eu recomendo que vocês estudem o capítulo 3 já. E utilizem o Google Colab para ir praticando isso aqui. Você praticando mesmo. Então, para adiantar, eu vou pegar também um código que eu tenho aqui e trazer uns operadores lógicos para vocês, para não demorar tanto. Pronto, eu vou trazer esses aqui que eu já tinha. Vocês já sabem o que é isso aqui, né? Idade, input, tudo mais. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Aqui eu estou dizendo que idade vai receber uma idade, né? Que eu vou dizer a ele no sistema. E ele vai imprimir maior de idade, idade maior do que 18, idade menor do que 65,
né? Então, aqui ele está me dizendo que eu sou adulto aposentável, né? E aqui fora da faixa adulta, vamos dizer assim. Então, se eu rodar aqui e disser que eu tenho 33, eu vou dizer maior de idade. O resultado disso aqui é um booleano. Ou é verdade ou é falso. Aprenda isso. Idade é maior do que 18. Né? Menor do que 65, o resultado disso aqui é um booleano. Aí eu lhe pergunto, o que é que ele está dizendo? O que é que eu estou dizendo aqui? Idade maior ou igual a 18. E beleza. Outro operador de comparação. Todos os operadores, por isso que é bom você ver a apostila aqui, né? Que eu não trouxe todos. Tá aqui, ó. A sequência aqui desse roteiro que eu trago para vocês na aula é semelhante ao que está aqui. A gente está aqui, operadores de comparação, precedência e exercício. E sim. Eu acho que eu esqueci até da palavra reservada, mas deixa eu ver se eu tenho uma. Não, tem uma. Deixa eu... Ah. Não, deixa para a próxima aula essa parte aí. Beleza. Então aqui vocês podem replicar aí. Já tem grupo no WhatsApp? Tem sim. Ele tem um grupo no WhatsApp, sim. Foi enviado um e-mail, pessoal. Deixa eu ver aqui. Com esse grupo, tá? Eu vou ver se eu coloco o link do grupo aqui no Classroom. Deixa eu ver se eu... Mas foi enviado um e-mail. Grupo da turma de programação em Python. Vou jogar aqui, tá? Deixa no WhatsApp. Então, aqui ele está perguntando se a idade é maior do que 32, porque 18 é verdadeiro, e se é maior do que 65, aí é falso. E aí, se você já estudou a tabela verdade, você vai ver que quando eu tenho algo que se é verdadeiro e falso, o resultado disso aqui é falso. Se eu disser assim, o Brasil é campeão mundial mais de 5 vezes campeão mundial, verdadeiro. Aí se eu digo assim, o Brasil foi o último campeão mundial, falso. Então se eu disser assim, o Brasil é 5 vezes campeão mundial e foi o último campeão mundial, eu estou mentindo, né? Porque eu estou usando o I. Porém,
Se eu usasse um OR, não, aí, e um é verdadeiro e o outro é falso, aí é válido. A tabela verdade você precisa saber para programação. É isso aqui, né? Tabela verdade, ó. P e Q, né? P e Q, P ou Q. Pelo menos esse básico aqui, ó. É verdade e verdade, verdade. Verdade e falso, falso. Falso e verdade, falso. Falso e falso, falso. Verdade ou verdade, verdade, verdade ou falso. Verdade, falso ou verdade, verdade. Falso ou falso, falso. Né? Eu não vou nem falar os demais aqui, em raciocínio lógico. Mas esses dois básicos aqui vocês precisam saber. Tá? Quanto à precedência, pessoal, veja, é a mesma, basicamente, se eu fizer, por exemplo, print 2 mais 3, qual o resultado disso aqui? Primeiro ele multiplica, depois ele soma, né? Se eu disser print e agora? Primeiro soma, porque tem um parênteses aqui, depois multiplica. Certo? Depois, 2, vamos estar aqui. E esse aqui. Veja. Primeiro ele fez o quê? 3 ao quadrado. 9 vezes 2, 18. Mas, se você quiser fazer isso, é diferente. Né? Aí é diferente demais, né? Que dá 6 ao quadrado dá 36. E esse aqui, muita gente acha que a multiplicação, o que é que acontece aqui primeiro? 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 4, 16. A grande questão é o seguinte, é que quando eu divido aqui é uma divisão de ponto flutuante. Então isso aqui fica 4.0 vezes 4, por isso que está 16.0. Beleza? Só para ficar mais fácil. Tranquilo, galera? Então, eu vou... Imagina aí que você quer saber... Se você quiser fazer um programa, né? Você vai dizer... Pegar o nome da pessoa. Pegar, por exemplo... A idade, a altura, tudo que a gente já fez, né? E no final você dizer o que a idade que a pessoa vai ter no próximo ano e perguntar se essa pessoa é maior de idade. É bem simples. Aí você pode fazer aqui, nome, recebe input, digite seu nome, a idade vai ser um int, então eu vou pegar e vou dizer digite a sua idade. Aqui a gente já fez, né? Eu gosto de repetir para ficar claro. A altura vai ser um float. E eu vou dizer digite a sua altura. Quando eu fizer isso, eu vou dizer tudo bem, agora eu vou dizer assim. Olá, fulano. Então, nome. Falou que vem na variável dele lá, nome. Aquilo que a gente já fez, né? Você tem... Na realidade, como eu quero dizer quanto ele vai ter, você terá a idade mais um, tantos, né? Anos no próximo ano.
Beleza? E você tá medindo. Aí eu boto aqui, ó, a altura. Lembra lá do formato? Pois é, porque eu não sei como é que o cara vai me escrever isso aí, né? Então, metros. É isso? Eu vou dizer isso pra ele e vou dizer se a idade. Lembra do se? Vai estudar bem isso depois, mas ó. Que a próxima aula é sobre strings. Aí eu falo de funções. E eu faço o contrário do tradicional. Normalmente as pessoas aprendem que é variável, não sei o quê. Já vai para a estrutura de controle, estrutura de decisão, laço de repetição, e depois vai aprender as funções, vai aprender as funções de string. Não. Eu estou dando só códigos aqui simples, estruturados, sem muito mudança de desvio de fluxo. Né? Então eu pergunto, se idade maior do que 18, perceba que eu tenho que usar a sintaxe bonitinha. Eu vou botar aqui, se o cara tiver mais de 18 anos, eu vou dizer, você é de maior. Você é de maior não, você é maior de idade. E aquela história, se não for, se a idade dele não for, eu vou dizer, ainda é menor de idade. Então, Tiago, 33, altura 1,73. Eu vou, se eu botasse aqui uma vírgula, ia dar erro, tá, gente? Olá, Tiago, você terá 34 anos próximo. Oh, beleza. Tudo mentira aqui, né? Você é maior de idade. Um detalhe que eu fui bem perfeitinho aqui, mas imagina aí que eu boto idade e eu boto aqui, eu escrevo 33. Dá um erro. Aí é onde está a sacada da programação, de tratar isso aqui, de só receber dados, né? Valores inteiros, né? Não, por que deu esse erro? Vai começando a aprender, ó. Inválido, literal, for int. Ah, não sei como é que eu resolvo isso. Pega esse erro, joga no Google. Stack Overflow vai dizer até o próprio Google o erro. Blá, 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 acontece porque você está tentando converter uma string que não representa um número inteiro, 33, para o tipo int. Não, o que você tem que fazer aqui é não aceitar o tipo int. Desculpa. String, né? Aqui é o cara... Na verdade, a gente utilizaria aqui uma estratégia que a gente fala de try catch, que está aqui nesse assunto aqui, ó. Mas eu não vou falar disso na primeira aula de jeito nenhum, né? Esse assunto aqui. Veja que na próxima aula a gente vai falar de strings e eu já vou tentar entrar em funções, se der tempo. Aí depois é que eu vou entrar nos ifs, ó. Mas eu já dou umas pinceladas, né? Aí vamos para a aula de laço de repetição. Eu diria que até o capítulo 6 é o basicão, tá? É o que você precisa de básico mesmo. Quando você vem para o capítulo 7, aí já vem umas coisinhas mais avançadinhas, de erros de exceções, é para tratar esses erros aí. Tudo isso a gente vai ver nesse curso. A ideia é que a gente veja. E depois a gente vai entender o que são bibliotecas. Aí eu vou trazer a NumPy. Vou melhorar esse capítulo aí de NumPy. Porque é uma biblioteca muito utilizada aí na matemática, para fazer muita coisa. E a gente vai ter ainda deixa eu olhar aqui. Um capítulo aí de orientação a objeto. Deixa eu ver qual é esse. A gente ainda vai ter um de... eu não sei se eu vou entrar nesse de arquivos, não. Esse de orientação a objeto... Esse aqui é de... aí eu coloco aqui. Expressões regulares. Expressões regulares. Orientação a objeto.
Ah, tá. O capítulo 8 tem 12, como vocês estão vendo, mas normalmente eu não vou para os 12, não. O 8 eu acho que eu pulo. Deixo como opcional. Não, o 7 é aquele... pronto. Depois daquele 7 lá, ó. Perfeito. O 8, testes unitários, acertos, tal, não sei o que. Eu geralmente pulo. O 9 também pulo. Certo? Aí o 10, expressões regulares, e o 11, que é expressões regulares, eu não vou pular, por mais que eu deixe mais simples lá no material. Vai ser lá o capítulo 9. Na verdade, no material, eu vou depois colocar isso aqui, mas para esse curso eu pulo. Eu pulo... Na verdade, eu pulo o que não der tempo de dar, sabe? Mas até a aula 7 aqui é dentro do material, com certeza. Até a aula 7. Beleza? Até a aula 7 é dentro do material, certeza. Aí a ideia é adicionar mais algumas coisas. Eu não sei se eu vou nessa parte de testes unitários, eu não acho tão importante para colocar. Mas nessa parte aqui de abertura de arquivos eu acho mais importante. E depois, expressões regulares. Eu acho que eu posso colocar o 7, na realidade o 8, aqui, dentro desse arquivo, dentro desse assunto até de bibliotecas, porque na verdade esse assunto aqui, na verdade essa aula 8 aqui, eu vou jogar aqui dentro de erros e exceções. Entendeu? Erros e exceções. Então, quando vocês estiverem lá na aula 6 aqui fazendo a atividade de erros e exceptions em Python, estudando o capítulo 6, o capítulo 7 aqui, é provável que eu mapeie para o capítulo 7 essa aula aqui 6 e essa aula 8. Sabe? Como atividade, assim. Talvez cobre vocês fazer só atividade 6. Qualquer coisa eu mudo esses aula 07 aqui. Bota isso como aula 07 e esse assunto aqui vai para o 6. Esse 7 que é o de Python, é o de bibliotecas, é o de NumPy e tal. Mas o que eu nem falo de NumPy aqui, eu falo de bibliotecas. Tanto que aqui a biblioteca que eu utilizo é as mais básicas, o Randall, Statistic. Na verdade eu vou mais na frente melhorar esse de bibliotecas e melhorar o de erros e exceções, que é colocando o 8 lá. Então basicamente, quando eu terminar aqui a aula 8, que vai ser essa daqui, aí a aula 8 vai ser o capítulo 8, vai estar mapeado. E o capítulo 7 vai estar mapeado com a aula 6 e 7. Vai ser esse aqui e esse aqui, que hoje é 6 e 8. É isso mesmo. Pronto. Aí o que vai acontecer aqui é que eu vou botar um pouquinho de assunto aqui ainda e um pouquinho de assunto aqui ainda, né? Para seguir. Depois, aí é que vai vir o capítulo 9 aqui, que vai ser sobre arquivos, que eu não posso perder. Sobre abrir arquivos e, enfim. Você, por exemplo, abrir um arquivo do bloco de notas e escrever nele, entendeu? Porque todas essas informações que a gente faz aqui, pessoal... Sim, deixa eu ajeitar isso, né? Todas essas informações que vocês fazem aqui tá salvo em memória, né? Quando eu desligar o computador, quando eu reiniciar aqui, eu perco tudo, né?
Outro erro é se eu escrevesse assim, ó. Dá erro também, ó. Ele não consegue converter isso aqui a uma vírgula. Tá? Ele vai precisar que você coloque um ponto, certo? Um ponto. Beleza? Só recapitulando aqui, que eu estava falando para vocês. A organização minha, né? Então a gente deve ir aqui no capítulo 9, vai ser de arquivos. Aí o 10, provavelmente de expressões regulares, que vai compartilhar aqui a aula no 10 e 11. E o capítulo 11, que é as noções de orientação a objeto. Aí eu termino essa minha apostila, né, de Python. E aí vocês aí vão ter ela de graça, né? Esse é um material que o meu particular, não é o material do IF, tá? Esse é um material meu, mas que disponibiliza aqui de graça para os alunos do IF. Um material que eu estou desenvolvendo, na verdade, né? Esse material está em desenvolvimento, acho que já vai no terceiro curso já, eu estou sempre alterando. Inclusive tem muita coisa ainda que eu vou adicionar, inclusive no início aqui, a parte de configuração do Python e tudo mais. Pois é, algo que tiver dúvida, senão a gente finaliza por aqui. Deixa eu só... Foi ótimo. Então beleza, vamos parar por aqui, vou desligar. Pessoal, depois mais na frente eu vou falar isso nos grupos que estão terminando, mas eu vou precisar de vocês para sempre vocês estarem lá, se possível, falando no Instagram do campus, né, para que a gente possa sempre estar oferecendo esses cursos, beleza? Os cursos que forem necessidades, tiver grupo de pessoas como já se juntaram e solicitaram cursos, que se tiver dentro do meu alcance, da minha alçada, a gente faz, beleza? Então vou parar a gravação aqui agora, mas se alguém tiver dúvida ainda pode perguntar.